Bom dia, boa tarde, galera do primeiro ano, né? Vamos lá retomar nossas aulas, né? Nossas videoaulas, né? Do terceiro bimestre. E essa semana irei mandar duas aulas, né? Serão dois blocos com duas aulas, porque semana passada eu não consegui gravar uma aula, então a aula vai ser referente ao dia 10 e referente ao dia 17, ok? Respectivamente vai estar nessa ordem. Então, a aula 1 a gente vai falar sobre cidade, né? Processo de urbanização, urbanização nos países desenvolvidos, urbanização periférica, metrópoles, rede urbana e hierarquia urbana. Né? O que a gente entende por cidade? Né? O que vem na nossa mente quando a gente fala de cidade? Né? Essa é uma pergunta que eu faria em sala de aula e iríamos abrir uma discussão. Né? O que é a cidade quando a gente vê essa palavra? Né? O que vem na nossa mente é um centro urbano que tem meio de transporte, que tem saúde, que tem prédios, centros comerciais, né? Isso é a antiga referência do que era a cidade, né? A cidade e campo, não é verdade? A gente falava cidade e campo. Campo hoje, né? A gente sabe que é a área rural, né? Então, o que é a cidade, né? Propriamente dita, né? É um tanto quanto complicado dizer o que é a cidade, né? Você pode ter uma paisagem, por exemplo, na Floresta da Tijuca. Né? Se você for entrar na Floresta da Tijuca, você vai ter uma área, o quê? Rural, que você não tem prédio, não tem nada, mas aquilo é um parque dentro da cidade. Entendeu? Então, assim, dentro da cidade você pode ter algo rural, né? Se você for olhar as redes de transmissões da Light, né? Nós temos plantações de hortaliças ali. Então, por que seria campo? Né? Não seria o campo ali também. Então, mas está dentro da cidade. Ok? O grande geógrafo Milton Santos, né, se vocês um dia quiserem procurar ver, né, Milton Santos já dizia que é tanto quanto complicado você dizer o que é a cidade. Tá? Mas fica subentendido, né, que a cidade nada mais é do que, né, um amaranhado de coisas. Né? Você tem ali os centros comerciais, você tem os asfaltos, você tem uma organização do espaço. Né? Tudo é definido dentro de uma cidade. Processo de urbanização, o que é? Né? O que é o processo? O que a gente entende por processo? Né? Não é um processo de processar, mas de delimitar, de trabalhar. Né? Então, a urbanização ela vem vindo como? Né? Com as pessoas saindo do interior, da área rural, né? E indo para os grandes centros urbanos. E isso fez com que os seus governantes precisassem trabalhar isso, né? Dar condições. Então, essa urbanização da cidade, né? O asfaltamento, né? Água potável, o esgoto, tudo isso faz parte da urbanização. Né? Os países desenvolvidos ou os centros urbanos desenvolvidos, né, que teve uma urbanização o quê? Bem mais avançada. Né? A periferia, que a gente entende como comunidade, né, que é, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, né, o centro financeiro, que é a cidade do Rio, mas nós temos Jardim América, nós temos Vigário, nós temos Campo Grande, nós temos Santa Cruz, nós temos, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, tudo isso está inserido dentro da cidade do Rio, porém, a urbanização, né, por exemplo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a urbanização lá, ela não é tão antiga. Né? Então, da década de 90 que começou ali a Barra da Tijuca a ser urbanizada e ocupada. Né? Hoje é um dos bairros ou um dos lugares, né, mais valorizados, se não for o mais valorizado, né? Mas muita gente quer morar e tudo mais. Mas há poucos tempos atrás, 30, 40 anos atrás, nada mais era que um monte de mato.
né? Um monte de mangue. Hoje é uma área hipervalorizada, ok? E a periferia é isso, né? Porque a zona oeste, nessa Barra da Tijuca, estava na periferia, o centro da cidade era uma coisa, né? Tinha que estar apresentável, porque ali era o centro financeiro, todos os executivos e tudo mais iam para ali, né? Trabalhavam ali, os grandes escritórios, né? Funcionam no coração do Rio de Janeiro. Então ali ocorreu o quê? Uma urbanização muito mais ampla, muito mais avançada, ok? Vamos lá. Metrópole e rede urbana. O que é uma metrópole? Né? É uma cidade metropolitana? Não, uma metrópole nada mais é do que uma cidade principal dentre as outras. Né? Por exemplo, eu tenho a cidade do Rio de Janeiro, né? E eu tenho a cidade de Duque de Caxias, eu tenho uma cidade de Nova Iguaçu, eu tenho a cidade de São João de Meriti. São municípios diferentes, né? Mas são interligados, querendo ou não, financeiramente, esses lugares eles se entrelaçam, ok? Então, o capital maior está na cidade do Rio. Então, assim, as pessoas investem no Rio de Janeiro, mas também criam suas filiais nas outras cidades. Por que eles vão criar nas outras cidades? Ele tem um coração financeiro em uma, mas a produção está ligada em outra, até mesmo para produzir e procurar mão de obra, né? Porque deslocar, quem é que vai sair daqui do financeiro para trabalhar na periferia, né? Nessa outra cidade? Então ele implanta a sua filial nessa outra cidade ligada à capital, né? E você vai ter uma mão de obra no local, não vai ter esse deslocamento do trabalhador. Tá? Então a empresa está procurando o quê? Economizar, né? Tanto para ela quanto para o funcionário. Dar qualidade de vida, porque se o cara leva menos tempo indo trabalhar, ele tem uma maior qualidade de vida. Ok? Um abraço. Na próxima aula, então, a gente vai continuar com rede urbana e exercício. Tá bem?